Ok. Muy buenas tardes con todos. La primera Feria Virtual del Libro de España tiene el agrado de presentar desde Bahía, Brasil, a Rita Quirós, que hoy nos dará un repertorio de sus libros para niños. Y también nos estará acompañando la traducción nuestro querido amigo Marcelo Rodríguez. Adelante, Marcelo. Bom dia com todos. Rita, você pode começar. Bom dia, buenos dias. Sou Rita Queiroz, sou brasileira, nascida na cidade de Salvador, Bahia, e eu Buenos falo días, da Bahia. soy Rita Quiroz, de Brasil, nacida en la ciudad de Bahía, A cidade de Salvador, Marcelo, porque assim, en la nós ciudad de temos, Salvador. aqui em Brasil nós temos assim as diferenças. Então, por exemplo, os estados que seriam, né, províncias na Espanha, e aqui os estados, então temos o estado do Rio de Janeiro, São Paulo, e a Bahia é um estado. E a Ok, capital do estado da Bahia é Salvador, de onde eu sou. ok, Né, entonces Salvador. acá en Aí a gente Brasil chama assim tenemos, Salvador de Bahia, porque às vezes confundem com El Salvador, né? O país da América Latina, da América Central, mas aqui nós somos Salvador de Bahia. ok, Bom, então eu posso começar a falar dos meus livros? entonces ahora voy a comenzar a hablar de mis libros. Sim. Bom, então eu comecei escrevendo para adultos. Eu sou essencialmente poeta, eu escrevo mais poesia Yo do que comencé a textos em escribir para prosa. adultos, soy esencialmente poeta, principalmente escribo poesía, Sim. E eu comecei escrevendo para adultos, y e o meu comencé primeiro escribiendo para livro adultos. que eu publiquei para adultos foi em 2017. Y el Este livro primer se libro chama que Canibalismo. publiqué para adultos fue en el 2017 y este libro se llama Canibalismos. E para os ninhos, para as crianças, eu comecei a publicar os meus livros solo a partir de 2019, porque Los niños eu comencé a publicar mis libros a partir del año 2019, sim, porque eu já tinha participado de algumas coletâneas, algumas antologias destinadas às crianças, porque mas ya eu había resolvi participado en publicar. algunas colectas y antologías para niños. E aí, em 2019, eu resolvi publicar o meu livro solo, que é este, Ciranda Cirandinha. Y Vamos ahora, brincar com en poesia. 2019, decidí publicar mi libro, Ciranda Niña, que ahora representa la poesía. Aqui estão 13 poemas, né? São 13 poemas. Tenemos 13 poemas, Sim. O livro é todo ilustrado, então todo el nós libro está temos ilustrado. os poemas com as ilustrações. Entonces tenemos los poemas, los dibujos, ilustraciones. E ao final há um espaço, com a ilustração e um espaço em branco para que a criança possa escrever seu texto, para que ela possa desenvolver a sua criatividade, tanto na questão da ilustração, que ela possa colorir, quanto ela possa escrever seu texto. Y al final tenemos un espacio en blanco para que el niño pueda dibujar, pueda expresar todo su arte. Sim. E em 2020, com a pandemia, eu não iria publicar outro livro, né, para o público infanto-juvenil. Eu tinha Y en el año publicado, 2020, por toda la pandemia, ya no iba a publicar un libro. um livro para adultos, Y que había se publicado un chama libro para Velas ao adultos que se Vento. llamaba Velas al Viento. E quando começou a pandemia, eu tive que ficar em casa, Y cuando la não pandemia poder, comenzó, me tuve que quedar en casa. isolamento, né, todo isolamento, todo o trabalho era feito remotamente, virtualmente. Y todo era en aislamiento, todo trabajo era remoto, todo era en casa, virtualmente. Então eu comecei a escrever outros poemas Y para entonces comencé a crianças escribir otros poemas para niños, e que eu publiquei neste livro aqui, Bordado de Sonhos. los Então cuales publiqué en este libro Bordado de Sueños. o lançamento do livro aconteceu em julho, El né, lanzamiento de del libro 2020, lo virtualmente. pasó en julio del año 2020, virtualmente, Eu fiz uma live no Instagram para lançar o livro. a través de en vivos, a través de Instagram.
E ele também é todo ilustrado, as Y también está ilustrações, todo dibujado con dibujos, ilustrado. né? São os poemas, as ilustrações. As ilustrações foram feitas por uma artista de São Paulo, que se Las chama Sabrina ilustraciones fueron Abreu. hechas por una artista de Sao Paulo que se llama, disculpa, puede, Sabrina Abreu. Sabrina Sabrina, Abreu. ela ilustrou desde a capa e os poemas todos. Allí ilustró la carátula y todos los poemas. São 10 poemas aqui. São 10 poemas. Tenemos 10 poemas acá. Então, tem um poema que eu enviei para o Marcelo, que Entonces tenemos un poema que le envié a Marcelo, Estrela Malu, que eu vou recitar agora. La estrella de Malú. Então, Malu é uma estrela de quinta grandeza. Tem cheiro de alfazema e cor de framboesa. Seus olhos são duas pérolas e os cabelos uma cascata de beija-flor. Malu é muito comilona. Gosta de pão de queijo, sorvete e maçã do amor, doce de goiaba e bolo de chocolate com limonada. Malu e as outras estrelas bordam o céu com delicados desenhos, recheiam as nuvens com algodão e no final da tarde colorem de vermelho. À noite, Malu brilha intensamente em todas as luas. Ela sorri e nos convida para vermos a constelação inteira. Então, este é a Estrela Malu. Marcelo agora vai em espanhol. Sim, Marcelo, posso muito continuar? obrigado. Agora vou fazer a tradução. Agora haré la traducción del poema. La Sí. estrella Malú. Malú es una estrella de quinta grandeza. Tiene aroma a lavanda en color de frambuesa. Sus ojos son dos perlas. En su cabello una cascada de colibrí. Malú es muy comelona. Le gusta el pan de queso, el helado, y la manzana de amor, dulce de guayaba, y torta de chocolate con limonada. Malú y las otras estrellas rodean el cielo con delicados dibujos, rellenan las nubes con algodón y al final de la tarde las colorean con rojo. En la noche, Malú brilla intensamente en todas las lunas. Ella sonríe y nos invita a que veamos la constelación completa. Aí eu vou falar dos outros livros e depois eu volto para Bordado de Sonhos, porque tem outros poemas também. Agora voy a hablar de estos libros, pero después voy a volver a hablar de este. Este aqui, Sonhos de Criança. Então, esses livros todos surgiram, né, com exceção do Ciranda Cirandinha, que foi o primeiro, em 2020 com a pandemia. Então, como eu expliquei, o isolamento, então em casa a mente ficava fervilhando aqui de ideias e eu comecei a escrever. E aí, Todos estos libros surgieron a través de esta pandemia, entonces yo estaba en aislamiento, en todas estas ideas, todos estos libros surgieron a través del aislamiento, de estar sola en casa. E uma amiga que se chama Aldirene Máximo, ela me convidou para escrevermos juntas este livro, né, Sonhos de Criança. Entonces, una amiga, ¿você pode repetir o nombre? É Aldirene Máximo. Aldirene Máximo me invitou para realizar esta obra. Então, nós duas decidimos, são 10 poemas de cada uma, 10 poemas meus e 10 poemas dela. Entonces, ambas decidimos realizar esta obra con 10 poemas míos y sus 10 poemas de ella. E o livro também é totalmente ilustrado. También el libro está totalmente ilustrado. As ilustrações foram feitas também por uma artista que mora em São Paulo. Las ilustraciones fueron hechas también por una artista que vive en Sao Paulo. Se chama Thalita Souza. Su nombre es Thalita Souza. Sim. Então, aqui estamos, né, Aldirene e eu. Entonces, aqui estamos Aldirene e eu. Então,
Este poema eu não te enviei, Marcelo, para você Ok, fazer a tradução, mas ele é bem compreensível. E eu falo um pouquinho da Espanha aqui, porque ok. se chama Bailado. A bailarina espanhola gosta de castanholas. O bailarino espanhol, como um toureiro, passo doble e boleio. Os bailarinos clássicos rodopiam na ponta dos pés, flutuam no espaço em movimentos acrobáticos encantados. Os bailarinos de samba, aí eu falo de Brasil, né? Os bailarinos de samba requebram as cadeiras com um bom gingado, mostram todo o seu rebolado. Os bailarinos são alados no samba ou no bom rodopio, brincam com os pés e fazem lindos bailados. Então, este é um poema meu que está aqui no livro Sonhos de Criança. Entonces, ese es un poema mío que está en el libro acá, Sueños de Niño. Sim. O outro livro se chama As Artes de Vavalor, El que otro eu libro se llama escrevi, Las Artes de Babaló, que eu escrevi com minha irmã, que se chama Márcia Queiroz. que yo escribí con mi hermana, que se llama Marcia Queiroz. Porque em espanhol vocês não conseguem pronunciar o Queiroz, né? Então pronunciam Queiroz, está bem. E aqui nós escrevemos, não é um livro de poemas, é uma historinha sobre um menino que, na verdade, é o meu sobrinho, que é o filho da minha irmã. Este libro E, no es un libro de poemas, sino que es una historieta que es sobre un niño que en realidad es el hijo de mi hermana, mi sobrino, sim, e que nós homenageamos os dois avós paternos, né? Os avós, não os avós, o avô materno e o avô paterno. que O nosotros avô homenajeamos, el abuelo paterno, materno y paterno. sim, los abuelos, né? Então, o avô paterno se chamava, tinha um nome carinhoso de Lolô, El e o abuelo avô paterno lo materno, llamábamos Lolo, es que es un nombre cariñoso, un nombre en cariño. e o avô materno, um nome carinhoso de Vavá, porque um se Y, chamava Aloísio, já falecido, já está, né, em y la outro abuela materna plano, llamaba papá, que ya uno está fallecido, sim, esmuerto, né, esmuerto, murió. e o outro avô materno, que se chama Edivaldo e que nós chamamos de Vavá. Então, juntamos os dois nomes e ficou Vavalô, porque este menino tem essas características muito irreverentes dos dois avós, né? Entonces, Tanto, nosotros juntamos los nombres, lo llamamos Bávalo. Este niño tiene las dos características. sim, e ele é muito irreverente, o Vavalô, né? Ele gosta Es de muy brincar irreverente, Bávalo. Le gusta jugar. e ele é muito, tem uma autoestima muito boa, Tiene una ele autoestima muy gosta alta, muy buena. e uma imaginação muito fértil, ele Y cria histórias. y una imaginación muy grande. Él crea historias. Uma vez na escola, ele disse à professora que ele tinha uma fazenda com cavalos, com diversos animais. Una E vez era se dijo la profesora que tiene una hacienda en caballos, con muchos animales. E isso tudo não passava de sua imaginação. E ele convidou os coleguinhas, Y todo convidou a eso no pasaba en su professora imaginación. Todo eso lo compartió con sus amigos, con su profesora, para que visitassem a sua fazenda. para que visitasen su hacienda. E era tudo uma história que ele tinha criado. Entonces Então, sabía la historia que él había solamente creado. e assim, nós fizemos essa história porque ele nasceu, né, prematuro, Y de esa este manera nosotros hicimos las historias porque él nació prematuro, com 8 meses, con 8 meses. não tinha pelos, No tenía pelo, cabello. e então nós chamamos essa ilustração bem característica dele quando ele nasceu, que ele não tinha cabelo. Entonces hicimos ese dibujo, esa ilustración bien característica de él, porque cuando nació no tenía cabello, no tenía Porque pelo, ele prematuro, né? porque era prematuro. E o último livro que eu fiz, né, em 2020 também por conta da pandemia, Y el último libro essa que yo hice de historinha, 2020 por toda la pandemia a historinha de Grimalda. es la É historia de uma, Grimalda.
É uma metáfora também, na verdade, é uma história, né, poética, porque são várias estrofes. Ha sido una historia poética porque son varias estrofas. E Grimalda seria eu coloco como uma lagartixa, mas na verdade seria uma mulher que se empodera, que gosta do que faz, que gosta de si, que gosta de se embelezar. Ay, yo coloco a Grimalda como una lagartija, pero esencialmente sería una mujer que se siente empoderada, que se gusta a sí misma, que le gusta embelezarse. Sim. Então, como eu digo aqui no início, toda espiritada se banha todos os dias, né? Então, em espanhol que está aqui, tão animada, se banha todos os dias. E vejam a ilustração, como a ilustração é muito próxima do que seria essa Grimalda, né? Y miren, Mas todas estas ilustraciones son muy parecidas a lo que sería Grimalda. com espelho ela se embeleza, ela gosta de se embelezar, ela se mira no espelho. Con el espejo, toda como se mira en el espejo. Mas a Grimalda, ela é estudiosa, ela estuda, ela trabalha, ela é uma mulher de seu tempo, uma mulher empoderada. Então, Pero, essa metáfora de ser uma lagartixa é só para mostrar que pero seria Grimalda essa. también es una mujer que trabaja, una mujer que estudia. Esa metáfora de lagartija solamente es para representarla. Sim, então eu coloquei como uma lagartixa, mas que a gente possa mostrar que, independente de como seja essa mulher, ela tem todo o seu brilho, ela pode se empoderar, porque ela é dona de si, ela é dona do seu destino. Entonces, independientemente de cómo sea esa mujer, ella puede empoderarse, ella puede brillar con todo lo que hace. E ao final, eu digo, né, que Grimalda é essa lagartixa empoderada, né? Mas ela é ajuizada, ela é uma pessoa que ela não faz loucuras, né? Y al final yo digo que es Grimalda, una lagartija empoderada, pero que no es una persona que hace locuras. Entonces, los versos finales, tan juiciosa, esta es Grimalda, la lagartija empoderada. Bom, então, esses são os meus 5 livros, né? 5 livros que eu publiquei para o público infanto-juvenil, né? Começando com Ciranda Cirandinha. Tem mais Entonces, poemas aqui estos para son los falar de 5 bordado libros de sonhos. que publiqué, comenzando con Ciranda Cirandiña. Tenemos otros poemas acá de Bordado de Sueños, Sim, que se chama Estrelas do Mar. que se llama Estrellas de Mar. As estrelas do mar são lindas de encantar. Vivem nos oceanos do mundo, suas cores diferentes só fazem brilhar. Vermelhas, azuis ou laranjas, as estrelas do mar são de admirar. Seu corpo se regenera em qualquer lugar. Caminhando pela praia, encontrei uma estrela do mar. Ela me pediu para não lhe tocar. A estrela do mar me disse que devemos o ecossistema preservar. E assim ela voltou para o fundo do mar. Então, aqui o poema Estrela do Mar, que Marcelo vai Muito dizer obrigado, Rita. em espanhol. Estrellas del mar. Las estrellas del mar son lindas para encantar. Viven en los océanos del mundo. Sus diferentes colores simplemente lo hacen brillar. Rojas, azules o naranjas. Hay que admirar las estrellas del mar. Su cuerpo se regenera en cualquier lugar. Caminando por la playa, encontré una estrella de mar. Me pidió que no la tocara. La estrella de mar me dijo que al ecosistema debemos preservar. Y así ella volvió al fondo del mar. Sim. Então, eu pensei muito quando eu estava escrevendo os poemas para este Entonces, livro, yo pensé mucho cuando estaba escribiendo estos poemas para este libro, de
pensar na natureza, pensar em passar uma mensagem para as crianças, Pensaba que en la devemos naturaleza, preservar a pensaba natureza. en pasar ese mensaje a los niños sobre que tenemos que preservar la naturaleza. Então, eu tenho outro poema que o Marcelo também depois vai dizer em Entonces, ahora espanhol, tengo otro poema que Marcelo va a interpretar en español. que se chama Tico Tico, que é sobre um pássaro. Tico Tico vivia livre no ar. Certo dia, um caçador o capturou e ele não mais cantou. O caçador o deu para seu filho, que ficou muito feliz, mas, engaiolado, Tico Tico chorou. O menino foi conversar com Tico Tico. Por que você não sabe mais cantar? Quero ouvir lindas canções entoar. Tico Tico respondeu: Sou livre, gosto de voar. Preso, não consigo meus trinados soltar. O menino resolveu soltá-lo. Tico Tico voou feliz e pelos ares voltou a cantar. Todas as manhãs, o menino vinha acordar. Ficaram tão amigos que dá gosto essa história contar. Muito obrigado, Rita. Agora você a tradução. Ahora a la traducción del poema. Tico Tico. Tico Tico vivía en el aire. Un día, un cazador lo capturó y ya no cantó más. El cazador se lo dio a su hijo, que fue muy feliz, pero enjaulado. Tico Tico lloró. El niño fue a hablar con Tico Tico. ¿Por qué no puedes cantar? Quiero escuchar bellas canciones cantadas. Tico Tico respondió, soy libre, me gusta volar. Atrapado, mis gorjeos no puedo soltar. El niño decidió soltarlo. Tico Tico voló feliz y por los aires volvió a cantar. Todas las mañanas al niño volvía a despertar. Se hicieron tan amigos que da gusto essa história contar. Bom, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, Marcelo, que eu possa falar ainda. Acho que você tem 5 minutos mais. 5 minutos. Então, eu enviei outros poemas para Marcelo, que são poemas para o público adulto, mas que falam também dessa questão da natureza. Então, eu E aí eu também gosto. enviei unos poemas para Marcelo que hablan sobre a natureza, pero também são para adultos. Sim. Então, eu vou recitar agora um poema que se chama Canto de Abás. E vou recitar uno que se chama Encanto de Jabás. Sou das águas doces e salgadas, das águas que lavam as dores e refazem a alma. Sou das águas, do espelho que vira do avesso e capta as lembranças em alta voltagem. Sou das águas, labirintadas de incertezas que movem as máscaras no doce balanço das horas. Sou das águas, das labaredas que consomem os segredos e rasgam os silêncios da alvorada. Sou das águas, dos prazeres inscritos na alvorada, dos prazeres inscritos no horizonte, inebriante perfume do destino. Sou das águas, verde, azul, dourada, essência máter da caminhada. Sou das águas, das lágrimas que ficaram pela estrada, desencontro do rio e do mar. Sou das águas, do apagar das cinzas e recomeço da cavalgada. Mágica epifania das águas. Então, agora Marcelo vai recitar em Muito espanhol. obrigado. Muito obrigado. Agora traduciré el poema a español. Canto de Jabás. Soy de las aguas dulces y saladas, de las aguas que lavan de los dolores, reparan el alma. Soy de las aguas, del espejo que se voltea del otro lado y que capta los recuerdos de alto voltaje. Soy de las aguas, laberintos de incertezas que mueven las máscaras, en el dulce equilibrio de las horas. Soy de las aguas, de las llamas que consumen los secretos y rompen los silencios del amanecer. Soy de las aguas, de los placeres inscritos en el horizonte, perfume embriagador
del destino. Soy de las aguas, verde, azul, dorado, la esencia mater de la marcha. Soy de las aguas, de las lágrimas que se quedaron en el camino, al desencuentro del río y el mar. Soy de las aguas, de las cenizas apagadas y el reinicio de la cabalgada, epifanía mágica de las aguas. Muchas gracias. Muitas gracias, digo yo. Entonces, agora vou a um poema que se chama Oferendas, que é essa questão da gente ofertar, né, pedir aos deuses, às deusas, né? E tratando também das águas. Eu digo assim: entrego-me às águas, levo comigo espelhos, onde planto girassóis, colho conchas de prata e trespasso o altar das oferendas. Mar de mistérios, do sublime espetáculo de pulsares e ninhadas de estrelas, proeminentes no entardecer da chuva e bailado das gaivotas. Reino líquido das deusas, da beleza espraiada nas pedras, do eclipse do sol e da lua, templo sagrado dos segredos que movem todas as águas. Então, Marcelo vai também recitar Muito em obrigado. espanhol. Traducción, ofrendas. Ofrendas. Me entrego a las aguas. Llevo conmigo espejos donde planto girasoles. Recojo conchas de plata. Cruzo el altar de las ofrendas. Mar de misterios. Del sublime espectáculo de púlsares y camadas de estrellas prominentes en la lluvia de la tarde. Reino líquido de las diosas, de la belleza esparcida en las piedras, del eclipse, del sol y de la luna, templo sagrado de los secretos que mueven todas las aguas. Muchas gracias. Agora eu quero agradecer, né, fazer os meus agradecimentos. O tempo está já terminando, então eu quero agradecer, né, a oportunidade de participar dessa feira, da primeira feira virtual de livro da Espanha, e agradeço a Lorena Alejandra. Ahora quiero agradecer a todos los participantes, a la Feria Virtual del Libro de España. Você pode E, repetir o nome, por favor? sim, em especial a Lorena Alejandra, do México, En especial a Lorena Alejandra de México. e as pessoas com as quais eu escrevi os livros, a minha irmã Márcia Queiroz, En las personas con las que escribí los libros, Márcia Queiroz a Marcia Quiroz e Aldirene Máximo. y a Direne Máximo. As pessoas também que fizeram a tradução de Grimalda, En las né, que personas que fizeram a hicieron la tradução, traducción de Grimalda. a tradução para o espanhol, que foi Ana Jaci Mendes Souza Carneiro. Você pode repetir o nome, por favor? Porque o nome grande, Ana Jaci Ana Yacine Mendes Mendes Souza Souza Carneiro. Carneiro. E quem fez a tradução para o inglês, Aqui hizo la traducción Oi. para el idioma inglés. Ângelo Ángelo em espanhol, mas Ângelo em português, Ângelo Riccio Piovischini. Ángelo Riccio Piovischini. Sim, quem fizeram as traduções. Então, eu gostaria muito de agradecer Son essa quienes hicieron las participação. traducciones. Y me gustaría agradecerles mucho por su participación. Sim, participar dessa feira, desse evento grandioso. Parabenizar os organizadores do evento. También quiero felicitar a los organizadores del evento. E espero que em breve possamos estar juntos, Espero que possamos pronto estar podamos estar juntos, presencialmente, presencialmente, para que possamos nos abraçar. para que podamos abrazarnos. Muitas gracias. Muchas gracias. Desde Bahia, Desde Bahía, Brasil. Brasil.
Marcelo, muchas gracias por las traducciones. Obrigado, Rita. Muchas gracias.